Bom dia, alegria de saudar a igreja com a graça e o amor de Jesus Cristo, amém? Hoje, um domingo muito especial, onde nós vamos ter a oportunidade de praticar aquilo que é a nossa responsabilidade cristã. Que no fim a colheita não seja nossa, mas que a colheita possa ser do Senhor. E eu creio que Deus nos deu dom para cada um de nós. E para que a gente possa definir bem aquilo que é dom na nossa vida. Dom ela é uma palavra no qual você e eu, nós temos. E ela vem assim, de uma forma do latim, e ela significa dono, quer dizer presente, né? Presente que é uma coisa que é a capacidade que algumas pessoas possuem, assim no sentido de realizar determinadas tarefas com facilidade e naturalidade. Mas, para a maioria, né, se a gente for pensar, apresenta um certo grau, né, de dificuldade. Parece tão fácil, né, a gente poder praticar isso na nossa vida. Mas vamos pensar aqui assim, no aspecto que fala em relação a nós, né, na nossa responsabilidade cristã. Como isso nós podemos pensar a ser praticado? Definir isso de uma forma do que a palavra nos traz. Abre a sua Bíblia no livro de Pedro, 1 Pedro, lá no fim da Bíblia, capítulo 4. Primeiro Pedro, capítulo 4, do versículo de 7 a 11. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que Deus, né, que o recebeu, né, o dom que você recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Simples, né? Simples, para que a gente possa praticar. Uma das coisas é quais sejam os deveres que nós temos assim de crente, né, a ser usado para um com os outros. Essa prática que nós devemos ter. No versículo 8, fala que, acima de tudo, amem, né, sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Diz que o amor perdoa muitos pecados. E olhando aqui a palavra, diz:
acima de tudo. O que significa para nós? Isso exige que nós nos esforcemos o máximo que pudermos. Aqui está tendo aqui uma condição de que nós devemos fazer o possível e quase que o impossível, passando do nosso limite, olha só, nosso limite assim humano, para que assim a gente possa, por amor a Jesus. Essa é a condição especial que nós temos que olhar para Jesus que nos amou, né? Ele se entregou. Ele entregou na condição por cada um de nós que somos pecadores. Nós estamos vivendo aí esse tempo de quaresma, tempo de preparação para a nossa Páscoa. Então, que esse tipo de amor, né, que Jesus demonstrou para nós, ela sirva para nós assim, de a gente podermos estar meditando, para que a gente possa estar refletindo, né, esse tipo de amor que exige de cada um de nós, assim o despeito de você ter sido tratado de uma forma assim que talvez você assim não gostou, de maneira rude, de uma maneira dura que as pessoas nos trataram no nosso dia a dia. E muitas vezes desagradável. Quando isso acontece, a gente fica murcho, a gente fica com uma tristeza, não só no coração, porque o coração reflete assim no nosso olhar. E porque passamos desagradáveis assim, né, situações, porque sofremos hostilidade, né, das pessoas, talvez em casa, né, das pessoas da família, talvez no trabalho, talvez aonde você menos espera, e a gente passa por isso. Se nós olharmos assim, Filipenses, deixa guardado aí, né, não ser marcado, e vamos lá na carta de Filipenses, para que a gente possa, Filipenses 2, a 4, diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofunda o afeto e sentimento de compaixão. Então complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Não faço nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Pois o amor perdoa muitos pecados. Não é fácil, mas é isso que é nos colocado. Porque, graças a Deus, talvez já somos superiores. E muitas vezes, por pessoas que talvez sejam consideradas inferiores, mas no reino de Deus não tem essa condição, porque a palavra nos chama a tratar ela melhor do que nós somos. Muitas vezes esperamos promoções, mas não percebemos que já fomos promovidos. Jesus nos promoveu nessa condição de que aquele que quer ser o primeiro, né, tem que ser o menor, né, de todos, dentro do reino de Deus. Então, Jesus ele se colocou ali, né, por esse amor por cada um de nós. Então, nós devemos usar esse mesmo amor, né, para que com as pessoas elas possam assim viver, né, a vida cristã dentro do corpo. Seja de Deus para o homem ou de cristão para cristão. Esse amor que nós falamos de Deus
para com o homem nós recebemos. E quando nós recebemos esse amor de Deus, que foi Jesus na sua entrega, essa prática que nós temos agora que fazer com nossos irmãos, assim, né, para com os cristãos. Mas ela é mais desafiadora ainda. Faz com que a gente possa demonstrar esse amor ainda para as pessoas que ainda não são cristãs, pessoas que não conhecem, né? Esse é o verdadeiro amor que Jesus, né, que colocou no nosso coração. Porque lá em Romanos 5:8, ela diz que mas Deus prova o seu grande amor por cada um de nós, para conosco, né, sendo que Jesus, ele morreu, né, ele deu a sua vida por nós, mesmo sendo pecadores, né? Então nós não queremos que aquela pessoa que nós vamos falar com ela, que ela já seja convertida para que a gente possa tratar ela bem, né? Então nós temos que fazer antes para que ela possa receber desse mesmo amor, né, que Deus teve para conosco, assim possamos ter para com nossos irmãos e também para as pessoas que ainda não conhecem. No livro de disciplina, nós temos uma condição que fala, né, Mateus 18, né, no sentido de que se a gente tem alguma coisa, ou alguém tem alguma coisa, praticou alguma coisa contra nós, ou praticou alguma coisa que realmente degrine a condição da vida do cristão, nós devemos ter, assim, a prática, né, ou seja, a prática não de querer punir, mas amar ele, né, assim, perdoando ele, né. Como igreja, nós devemos, assim, primeiramente, particularmente, falamos com ela, mas se realmente o coração estiver endurecido, nós temos que chamar, né, mais uma pessoa, sempre assim com uma pessoa junto, para que não seja desagradável a situação, e que a gente possa levar para que ela possa reconhecer e possa ser amada, possa ser perdoada. Assim, leva na condição de que a gente deva levar ela para que ela possa ser levado aos líderes da igreja, se for o caso, né? Uma forma de demonstrar esse amor, sempre no dom de que ela não escandaliza, né, a igreja de Cristo. Mas quando se não tem resultado, infelizmente, assim, nós temos que tomar uma medida mais, né, enérgica, mais drástica, né, aonde a gente não quer chegar. Então, isso nos convida que seja assim, que a gente possa, né, assim, estar pronto a perdoar qualquer um que tenha praticado, desde que realmente ela quer e aceita essa exortação. Todos nós somos falhos, todos nós temos esse direito, né, de poder estar assim, errando e sendo perdoado, né, quando nós reconhecemos. A segunda coisa que eu quero colocar aqui está no versículo 9, fala com relação a gente ser hospitaleiro, hospede, olha, uns aos outros sem reclamar. Por que é colocada essa palavra sem reclamar aqui? Porque o ser humano, ele tem essa condição de que, não é fácil você receber as pessoas, porque nós acordamos de manhã, deixamos do jeito que está e voltamos e arrumamos quando dá tempo. E quando nós temos que receber alguém, nós temos que arrumar, deixar a casa em dia, deixar toda, né? Às vezes tem gente que até reforma a casa, tudo, essas condições de poder receber as pessoas. Olha um pouquinho nesse sentido para nós. Será que é isso que Deus quer ver em nós? Mostrar essa coisa de beleza? Nada contra o chá de hoje, viu, dona Gil? Aí, estou dizendo, aí, você, sabe, limpar toda a casa, todo o coração, né? Jesus fala assim, venha como você está. Não importa, bagunçado, seja toda, sabe, de ponta cabeça, né? Porque Jesus vai fazer, né, essa limpeza geral, é Ele que vai fazer a grande varredura, né? A beleza, né, de Deus está no nosso amor. Esse amor que as pessoas, a equipe, todas trabalharam organizando. Isso é amor. Amor a Cristo, né? Que a gente quer dar o melhor, a gente quer fazer o melhor, não para a pessoa, mas para Deus, oferecendo, consagrando sempre para Deus. Esse é o nosso grande propósito. Agora,
pensando de uma forma mais prática, né? Nós devemos praticar uma coisa mais, assim, não somente emocional, mas de uma forma que a gente possa aplicar ela. Como seria isso? Não ficar somente na vontade de querer fazer. Bem que eu gostaria de receber na minha casa, bem que eu gostaria de ter mais um quarto, bem que eu gostaria de ter isso ou aquilo, para poder receber, né, assim, e hospedar as pessoas. Normalmente, essa é a forma de a gente estar trabalhando. Mas nós somos aqui desafiados, né? Porque na época de Pedro ali, na época ali no começo da igreja, né, incluía assim, as pessoas, quando visitado, abriam as portas da sua casa. Elas abriam as portas assim para os pregadores que é itinerante. Graças a Deus que aqui nós já recebemos muitos pregadores itinerantes, pessoas que vieram, pastores, missionários, pessoas, e graças a Deus que elas sempre tiveram assim as portas abertas, onde elas possam ser bem recebidas. Nunca se fechou essas portas. Agora, se a pessoa ela quer um conforto maior, ela fala, não, eu quero ficar no hotel, porque isso, por aquilo, então já não cabe a nós, né? Assim, está nessa condição. Mas o nosso coração tem que estar pronto a poder abrir as portas, não somente para aqueles que são viajantes, aqueles que são que vêm assim nos visitar, mas também para os nossos irmãos. Nessa época de pandemia, deu para poder um ajudar o outro a acolher na sua casa, porque ficou um do lado de lá, outro do lado de cá, e não podia atravessar a fronteira. Então, pôde-se fazer. Quantas pessoas fizeram isso? De poder acolher nas suas casas. Isso foi muito bom. Então, é dessa forma que a palavra nos ensina, assim, que nós devemos estar assim, pronto para abrir nossa casa para os cultos. Culto da igreja. Estão se adotando hoje como ministério, como trabalho, uma condição de você fazer a célula de uma forma que ela seja não mais considerada como uma célula, mas como uma igreja nas casas. E nós adotamos essa condição de ter 2 dias de célula em casa que seja casa nossa, casa dos irmãos. E 2 dias que ficam vagos, assim no sentido de cada semana, 2. Então, são 4 semanas, normalmente tem um mês, então 2 para fazer aquela que é a célula tradicional e 2 para ir fazer igreja nas casas. Aonde as portas se abrem, nós como igreja estamos visitando. Então, que a gente possa também abrir as nossas casas para que possamos também convidar as pessoas, que não conhecem ainda Cristo, que não conhecem ainda a palavra de Deus. A palavra nos ensina assim a exercer hospitalidade. Vamos aproveitar para comentar, porque os forasteiros, os viajantes vêm. Está aí, sai de Sensei, vai vir aí agora na Páscoa, graças a Deus, que ele já vai vir, ele já vai ser hospedado, já tem a sua casa, vai vir aqui, quer dizer, um homem de 80 anos de idade vai vir lá de São Paulo nos visitar, e aí como que nós vamos hospedar? Talvez a gente passe por um momento de preocupação, mas Deus é bom, assim, de repente a pessoa já passou e disse, vai ficar na minha casa, vai ser hospedada na minha casa, glória a Deus. Graças a Deus que a nossa igreja tem esse espírito, mas isso nós temos que passar para a igreja, não somente guardar em algumas pessoas. Agora, pensando um pouquinho mais agora com relação ao versículo 10, falam, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Nesse versículo que é nos chamado, a ser uma igreja que é desafiada a servir uns aos outros, de acordo que com cada um recebeu, que seja a sua habilidade que você e eu recebemos do Senhor. Você já descobriu qual é o seu dom? Você já imaginou aonde você está para poder, nessa época, da onde que no mundo necessitado, um mundo onde famílias, pessoas, crianças,
tem necessidade. Quais são, assim, aquele dom que Deus para você? Os dons espirituais. Os dons espirituais eram usados não para a exortação de si próprio. Olha assim, uma coisa, não é para que a gente possa, sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo, mas ela é no sentido que a gente possa ter isso no interesse com relação a demonstrar o amor, ser amoroso com as pessoas, né, da igreja principalmente, você poder beneficiar, ajudar ela, né, poder fazer ensinamento, a questão da prática. A gente vai descobrir e falar assim, mas que tipo de dom? Aquilo que você tem. Como dom você já pode ir passando, seja aquilo que você pratica, aquilo que você já não pratica mais, mas você tem esse dom que você possa estar discipulando, né? Esse dom que Deus deu na sua vida, né? E que você possa pegar esse dom que seja espiritual, essa habilidade sobrenatural que Deus, né, concede por meio da sua graça a cada um de nós. Muitas vezes a gente tem dom que está guardado e quando de repente a gente começa a fazer, a gente descobre, né, que a gente tem esse dom e aí a gente fica feliz. Então, que a gente possa praticar, no qual aquele que seja o dom na área espiritual, aquele que o Espírito Santo ministra, cada um, né, dos filhos de Deus, que possamos assim estar usando ela dentro do corpo de Cristo, primeiramente, né? Aqui a gente pratica e segundamente, depois que a gente foi treinado, aí como cristão a gente vai continuar seguindo essa condição de poder praticar ela para fora, poder usar, né, esse dom específico que você tem. Se você é um bom martelador, que você possa treinar bem para você, quando for pregar Jesus, não pregue ele na cruz, né? Pregue ele no seu coração, né? De uma forma que ele se arraiza ali, né? Principalmente no coração daquele que ainda não tem Jesus. Vamos pensar mais um pouco aqui. Nós temos que mesclar o dom natural que a gente tem, aquela habilidade que Deus nos concede, com aquela que seja o dom que é sobrenatural, que é de Deus. A gente tem que praticar as duas coisas. Muitas coisas a gente vai aprender esse dom, que seja, espiritualmente eu quero evangelizar, eu quero falar de Deus para as pessoas, mas eu não consigo falar, eu não consigo abordar. Aí entra o sobrenatural. Aí entra o trabalho de quem? Do Espírito Santo. Ele faz todo o trabalho. Então, nós temos a parte que nós temos que ter essa vontade, esse desejo, porque é a nossa, né, nosso desejo no sentido de servir a Deus e a capacitação daquilo que seja um dom que a gente talvez, assim, tem e depois não é revelado. Uma irmã nos compartilhou que ela não falava, não conversava, e na célula ela compartilhou com a gente, e que depois que ela abriu o negócio dela, que de repente ela começou a trabalhar, e aquela coisinha que era um passatempo, simplesmente um hobby, aquilo se tornou um negócio, e ela está crescendo no sentido assim de expansão, né, do seu trabalho, e hoje ela diz que fala com as coisas naturalmente, porque ela se firmou no propósito de acreditar em Deus, né, primeiramente no sentido de crescer espiritualmente, e depois as suas coisas, Deus realmente está expandindo assim na vida dela. E ela tem um compromisso de estar assim na condição de que ela e a sua família serviremos ao Senhor. Então isso é maravilhoso a gente ver, né, Deus honrando essa condição daquilo que realmente ela tinha guardado o dom dela, mas na hora que realmente ela começou a colocar em prática, Deus a capacitou para que pudesse estar desenvolvendo esse dom. E quando nós pensamos aqui em relação aos dons que nós temos, olhando para a Bíblia, Deus nos dá dom para que a gente possa
edificar, né, a igreja e render glória a Ele. É essa a condição que Deus nos dá, tá? Pedro enfatiza de uma forma assim categórica 2 tipos de dom aqui. Esse aqui a gente pode pegar, tanto para aqueles que falam menos e aqueles que falam mais. Os dons de fala e os dons de serviços. São 2 tipos de dons. Dons e talentos. Talentos nascem junto com cada um, né, ser humano. Isso aí já cada um tem. A gente vê aí muitas habilidades aí que às vezes eu fico olhando e eu mesmo olho assim e falei, nossa, o cara toca, o cara canta, o cara anda em cima de uma roda só, o cara faz isso, o cara fica de tudo, é dom de cada um. Você não olha as pessoas assim, você não fica assim, né? Talvez desejoso de querer ser, mas a gente não tem esse tipo de habilidade. A gente tem gente que tem facilidade, né, de poder fazer tantas coisas aí. Agora, pensando assim, que isso é uma dádiva, é um presente já de Deus para cada um. Agora vamos, né, olhar assim, o talento que você tem. Você já está praticando? Se você ainda está no começo, mas com os longos tempos, né, assim, de trabalho, de prática durante os anos, dias, depende como você vai praticar, você vai desenvolver, né? Não só essa, mas outras qualidades. Aí falando, aproveitando o gancho da Gil, que eu nunca era capaz de fazer um tricô. Homem, isso é coisa de mulher, né? Coisa de machista. Falava, isso é coisa de mulher, né? E jamais eu pensei que futuramente eu fui aprender tantas coisas que seja artesanato, né? Coisas que refere-se ao quê? A nossa condição de a gente poder usar aquilo como terapia, né? Fazer tantas coisas mesmo, né? Fazer mosaico, fazer tricô, vários tipos, né? Essas coisas que brilham os nossos olhos, e aí a gente fica feliz porque consegue desenvolver esse dom, né? E eu tinha assim o dom, que na verdade de falar muito, falava muita besteira, né? Vamos dizer assim. E Deus usou esse fala muito que eu tinha para usar ele de uma forma, né, que eu descobri que eu era um atalaia, né, um atalaia de Deus. Ser um atalaia de Deus é falar da palavra de Deus, é falar de Jesus para as pessoas. Quando falaram para mim que eu era um atalaia, eu falei, que é isso? Você sabe o que é um atalaia? A gente fica perguntando, o que é um atalaia? Atalaia é nada mais, nada menos aquela pessoa que está lá no palácio, lá no castelo, aí chega alguém importante, aí ele anuncia a chegada, né, dessa pessoa importante que está chegando. Você sabe que você é uma das pessoas importantes no reino de Deus? Quando você chegou, foi trocada assim, foi tocada a trombeta, porque você chegou a Cristo. E essa é o dom, vamos dizer assim, que nós, cada um, nos alegramos e fazer parte, né, desse trabalho com relação a Deus. Agora vamos pensar aqui. No entanto, quando o contrário acontece, a gente não consegue, né, porque nós não temos conhecimento do nosso talento que possui. Ou quando a gente conhece, porque eu disse, nós temos talento que está enterrado dentro de nós, e nós não buscamos, né, praticar isso aí para descobrir. Então, o que acaba acontecendo? Morre. Morre, ele passa a ser inutilizado na nossa vida. Eu falo sempre, nunca é tempo de a gente começar. Não é recomeçar, é começar. Eu falei que eu já me aposentei 2 vezes. Agora eu vou me aposentar mais uma vez, pela 3ª vez. E sempre aposentando e começando uma nova fase. Uma forma diferente, né, de aplicar aquilo que dom dá para nós. O dom espiritual, por sua vez, difere do talento, enquanto o talento é inerente a todos. Olha só, né, o talento todos nós temos. Agora, com relação à parte espiritual, só o cristão tem. Só aqueles que têm Jesus no coração que têm esse dom.
E você faz parte dessa condição. Você precisa descobrir esse dom espiritual, né, que você tem. Vamos descobrir. Vamos descobrir agora para que a gente possa encerrar, né, a nossa mensagem na forma de a gente poder estar aplicando depois, né, antes da preparação da Páscoa e pós-Páscoa, como que nós vamos estar aplicando esses dons que você vai estar descobrindo. Dentre os dons que cita na Bíblia, você lembra alguns, né, que são citados? Por exemplo, profecia. Fala. Mas não é só dando profetada por aí, não. Né? Profecia é você, sabe, você poder enxergar na pessoa o talento que ela tem, a habilidade, e aquilo possa ser aplicado no reino de Deus. Tem pessoas que veio aqui como motorista, aí foi se chegando e agora já quer servir dentro da igreja. Está se colocando para ajudar a fazer o mais simples, mais isso, mais aquilo. E ela está descobrindo, sabe, aquilo que realmente a igreja oferece. Porque as coisas de Deus são de graças, né? Nada é cobrado. Então, que a palavra de Deus não é cobrada. Por isso que ela é propagada e ela nunca volta vazia. Então, que você possa servir. Servir tem um inúmero de sentidos aí que a gente possa servir. Se colocar naquilo que você pode servir. Qual o tipo? É em sentido geral. Não tem aqui, não vou especificar. Ensinar, né, que coisa bonita, né? A gente vê uma nova etapa, uma nova vida na nossa igreja, crianças novas sendo ensinadas, né? Jovens realmente assim sendo treinados agora para um começo de uma nova vida. A gente vê essas condições, exortar, ajudar aqueles que precisam. Não é só o pastor que precisa exortar, sabe? Não é só o líder, mas é a pessoa que está do lado poder ajudar as pessoas. Né? Isso faz com que nós, como discípulos, possamos discipular outras pessoas, ter generosidade, né? Outra coisa que é bom, liderança, liderar, participar. E uma coisa maior, misericórdia. O dom da misericórdia. Saber perdoar sempre. Tem muitas coisas que às vezes que acontecem e a gente não consegue. Que você possa olhar para isso. São muitos outros dons que você tem. Sabedoria, né, na condição de a gente ter. Na condição de habilidade de se comunicar, falar, né, de falar palavras, né, bondosas, palavras generosas, palavras de amor. Isso na condição de sabedoria espiritual. E a palavra do conhecimento. Tudo que você já aprendeu até hoje, isso pode fazer a diferença daquele que ainda não sabe nem ler nem escrever. E a gente está, na verdade, trabalhando aí na célula com esse espírito. A pessoa fala, não, mas eu não sei ler, só estudei o primeiro ano, só estudei não sei o quê. Então, é você. Porque não somos nós, é Deus que capacita a pessoa a poder entender a Bíblia, poder entender a palavra, né, poder motivar ela nessa condição. É somente ajudar, né, a pessoa naquilo que ela precisa, que ela tem desconhecimento. Fé. Né, uma questão de ensinar as pessoas a ter confiança, uma confiança natural, naquilo que a gente acredita, naquilo que em Deus nós colocamos, depositamos. Não importa qual o tamanho que seja da dificuldade. Milagres, operar milagres. A gente não opera milagre, mas a gente ajuda as pessoas a receber milagres. Né? Então, são tantas formas de a gente poder ajudar as pessoas. Os dons ministeriais, por sua vez, podem ser compreendidos como aquele que, de acordo com o que está no livro lá de Efésios, que a gente não vai ler, né? Mas
que nos prepara para o alvo, que é assim, o alvo que Deus tem para o seu povo, o povo de Deus. Que nós trabalhamos, né, como povo de Deus, junto às pessoas que são os irmãos cristãos nas suas necessidades. Quando aqueles que precisam de crescimento e desenvolvimento no corpo de Cristo. Aquele que começou, é o mais novinho, ajudar ele a crescer, a desenvolver, a aprender, indicar, ler, incentivar, mandar versículo, mandar mensagem, mandar uma oração, tantas coisas que a gente pode fazer por aqueles que estão ainda caminhando. Não vou nem falar dos para cima para vocês não se assustarem, né, na condição de ser apóstolo, ser assim, né, na condição de ser evangelista, que é uma coisa que fala, não, só para alguns, né, mas todos nós somos convidados, Mateus fala para nós, né, 28, né, no sentido fala 20, fala que nós, ide, vão, né, façam discípulo, está falando que é para todos, não está dizendo que é só para o evangelista, né, mas que realmente cada um possa desenvolver o seu dom. Nós devemos buscar ter uma vida para encerrar em santidade. E essa vida de santidade faz com que a gente possa, assim, né, estar pronto, preparado, assim, na vinda de Jesus. Que Ele não venha pegar cada um de nós de calça curta, né? Que a gente possa estar preparando isso na sua vinda. Então, está aí a chegada na ressurreição, que nós celebramos, comemoramos a sua ressurreição. É um preparo de quando Ele for vier. A Páscoa a gente sabe quando vai ser, né? Porque vem no calendário, todas essas coisas. Mas a segunda vinda de Jesus, nós não sabemos, por isso que nós temos que estar buscando essa condição. Por isso nós devemos nos esforçar. Somos exigidos assim o máximo, no sentido de que nós pudermos fazer essa prática, né, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros. E é uma coisa que nós falamos, eu perdoo, é a prática, mas no fundo ainda guarda aquela coisa, ainda guarda um certo tipo, isso é remorso, isso não pode, né? Na vida do cristão não pode existir isso. Quando diz perdoei, perdoei, não mais lembrar sobre essa condição, né? E assim a gente possa ter esse coração hospitaleiro, de poder estar assim, recebendo nossos irmãos, convidando. Eu sei que pós-pandemia fechou-se as portas, mas graças a Deus, Deus fala que aonde fecha uma porta, Deus abre 2, 10 portas, onde nem existe ainda parede, conforme diz a Gilza diz, que Deus, né, abre porta aonde nem existe parede. Então que Deus possa estar abrindo novas portas, novas, né, que a gente possa continuar servindo ao Senhor. Que você e eu possamos servir na igreja de Cristo, mas assim, de uma forma que Deus seja glorificado. Amém? Vamos orar? Vamos levantar? Soberano Deus, nós te louvamos, Senhor, queremos agradecer primeiramente, Senhor, que a Tua palavra nos traz um alerta, que o fim está por chegar. E a Tua palavra nos alerta, Senhor, que nós devemos buscar ter um coração que saiba amar como o Senhor nos amou. O amor que foi dado do Senhor Deus para o homem. Esse mesmo amor que possamos ter, Deus, com relação às pessoas da nossa igreja e aquele que não conhece a Cristo. E também, Deus, que nós possamos ter um coração, Deus, um coração hospitaleiro, pronto, Deus, receber as pessoas, não só de casa, mas as pessoas que trabalham para o Senhor, que possamos ter a nossa porta aberta para que a sua igreja, Deus, possa crescer dentro dela, Deus. Senhor, especialmente, Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, Deus, na nossa alma, despertar, Senhor, o nosso dom, Deus, o dom, não só aquela habilidade que a gente glorifica o eu, mas aquela
Deus, que glorifica o teu nome, Senhor. Pai, desperta. Se está dormindo, Deus, Senhor, essa habilidade, Deus, esse dom, Deus, desperta, que o Espírito Santo venha nos despertar, mesmo nas nossas limitações, e que venha nos capacitar, para que a gente possa praticar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, aonde pusermos os pés, Deus, que nós possamos, Deus, praticar essa habilidade e sendo encorajado, desafiado, Deus, mesmo, Senhor, quando nós entramos mudo e saímos calados, mas que a gente possa, Deus, fazer com que a nossa boca possa ter o desejo de falar, e sabemos que o Espírito Santo o usa, Deus, e capacita aqueles que têm o desejo do coração. Então, que esse nosso coração seja nesse propósito, Deus, de estar servindo e fazendo, Deus, a tua obra, seja no falar, seja no servir, Deus. Pedimos em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Deus, o nosso domingo, abençoa desde já, Senhor Pai, toda a atividade que ainda vai ter na nossa igreja, abençoa, Deus, o chá, as pessoas, todas as pessoas que vão estar servindo, as pessoas que vão estar vindo também, abençoa, Senhor, depois o nosso descanso, e abençoa, Senhor, também a nossa semana, dando uma semana, Senhor, de vitória, seja, Senhor, no trabalho, venha suprir, Senhor, Pai, saúde a cada um de nós, venha suprir, Senhor, cada um nas suas necessidades. Pedimos, Deus, que o teu amor, a unidade, Deus, do teu Espírito esteja presente em cada pessoa, em cada casa aqui, Senhor, representado, e aquele que nos ouve, Senhor. Abençoa, Deus, para que possamos, Deus, ter e viver o perdão, Deus, dentro da nossa casa, do nosso lar, Senhor. Te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.